Após a cerimônia, um sussurro divino revelou: fuja com sua família. 10 minutos depois, um Mila. No terceiro ano de Joaquim, a cidade de Sodoma se erguia em sua corrupção, pulsando com a decadência moral que a tornara notória. As ruas estavam repletas de mercadores e consumidores, mas seus rostos carregavam a insatisfação de almas perdidas, distraídas pela busca incessante de prazeres efêmeros. Em um canto da cidade, Lote, sobrinho de Abraão, lutava para manter sua integridade em um ambiente contaminado. Certa noite, após uma cerimônia de aliança entre Deus e os homens, Lot se encontrou em sua tenda, rodeado pela calma, mas com um profundo não dito pairando no ar. O céu noturno estava adornado com estrelas, como testemunhas celestiais do que estava prestes a se desdobrar. Ele olhou para o firmamento, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Seu coração estava angustiado ao ver a cidade que se tornara o seu lar, mas que agora parecia desmoronar sob o peso do pecado. De repente, uma voz suave e penetrante ecoou em sua mente, um sussurro que não poderia ignorar. Era a voz de Deus, clara como o próprio ar. Fuja com sua família, dizia o Senhor. Esta cidade será destruída. Lot sentiu um frio na espinha. O medo e a hesitação começaram a se apoderar dele. Ele sabia que precisava agir, mas seus filhos, envoltos em suas vidas, não percebiam a calamidade que se aproximava. Levante-se, insistiu o sussurro de Deus. O aviso era solene. A urgência pulsava em seu peito. Lot lembrou-se da promessa de Deus a Abraão. O Senhor sempre cuidava de seus escolhidos. Cobrindo sua mente de pensamentos confusos e relutantes, ele ponderou: o que farei? Como posso convencê-los a partir? As sombras da cidade pareciam se aproximar, e o clamor do juízo ecoava em seus ouvidos. Ele se esforçou para reunir suas filhas, explicando a iminente destruição. As meninas, embora amadas e instruídas na fé, hesitaram. O conforto e a segurança de seus lares tornavam-nas relutantes em deixar tudo para trás. Antes que pudesse terminar suas súplicas, uma luz brilhante atravessou a escuridão. Anjos, enviados por Deus, apareceram na entrada de sua casa, radiantes e imponentes. Levante-se e saia da cidade, ordenaram. O Senhor a destruirá. A gravidade de suas palavras era acompanhada por um peso espiritual tangível que Lot não podia ignorar. Com um último olhar, cheio de amor e dor, ele tomou a mão de suas filhas e as guiou para fora, determinado a salvar sua família da destruição. Pela cidade, o caos começava a se desdobrar. As ruas que um dia foram vibrantes de vida se tornavam um campo de desespero e clamor. Enquanto ardiam em fogo e enxofre, Lot se apressava na fuga. O juízo de Deus se manifestava, e ele, agora ciente do destino que os aguardava, ultrapassava a fronteira entre a vida e a condenação. Novamente ele hesitou, virando-se para olhar a cidade que um dia fora seu lar. A dúvida o envolveu. O que Deus estava preparando para eles? Seriam levados a um novo começo, ou a mais dor aguardava no horizonte? Um silêncio pesado pairava no ar, enquanto as chamas dançavam ao fundo e a urgência da grande revelação divina pairava sobre a cabeça de Lot. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida.
À medida que as chamas se elevavam e as sombras da destruição se aproximavam, Lot percebeu que a resposta que aguardava não estava no olhar para trás, mas na confiança em Deus, o que estava prestes a acontecer em seus corações. O plano divino se desdobrava e com ele a esperança do que estava por vir. Enquanto Lot e suas filhas avançavam na escuridão, um misto de esperança e terror preenchia seus corações. O som distante da destruição ecoava como um rugido de um leão faminto, e as chamas, como línguas inquietas, lamparinas do juízo divino, iluminavam o céu noturno. Lot, mantendo a fé enraizada nas promessas de Deus, sabia que, se ousasse olhar para trás, a tentação do que uma vez possuía poderia arrastá-lo de volta ao desespero. "Escutem-me!" exclamou Lot, sua voz cortando o ar. "Não podemos hesitar. O Senhor nos chamou para a liberdade. Sigam-me e não olhem para trás." As filhas, embora ainda com o peso da incredulidade, sentiam o fervor nas palavras de seu pai e moviam-se, os passos apressados imitando o ritmo acelerado de suas pulsações. Na linha tênue entre o que era e o que poderia ser, eles chegaram à borda da cidade. Lot parou, sentindo o respirar violento do vento, carregando a fumaça da ruína. Os anjos, encorpados pela luz divina, aguardavam a ordem de Deus, prontos para guiá-los para a segurança prometida. "Fugiremos para as montanhas", Lot disse, mas as filhas, com o olhar ainda atravessado pela experiência traumatizante, mostraram-se relutantes. "Não queremos nos perder nas vastidões da montanha, pai. Pode haver muito mais que não sabemos." Era um reconhecimento da fraqueza humana em face do desconhecido. Naquele momento em que a dúvida espreitava no coração de Lot, um novo sussurro da presença divina irrompeu em sua consciência. "A cidade de Zoar é próxima. Nela você encontrará um refúgio." Era uma promessa, como um bálsamo para as feridas da alma, e Lot imediatamente compreendeu a direção que deveriam tomar. "Vamos, filhos, Zoar está a caminho." Ele disse firme, sua determinação renovada ao lembrar-se do Deus que não abandonaria nenhum só de seus escolhidos. Com a direção transbordante de graça, afastaram-se das labaredas, enquanto o som da destruição se tornava ensurdecedor. À medida que avançavam, Lot virou-se mais uma vez. O que ele observou fez seu coração tremular. A cidade que conhecia, a Sodoma de festas e banquetes, agora estava consumida por uma tempestade de fogo divino. E ali, em meio à devastação, ele ouviu o eco de um lamento profundo, uma voz de pessoas que finalmente percebiam a extensão de seu pecado e a gravidade de seu erro. "É tarde demais", murmurou uma das filhas, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. "Então, como nosso povo se perdeu, será que podemos também nos perder?" "Não, minha amada", respondeu Lot, possuído pela determinação. "A misericórdia de Deus se estende, mesmo em meio ao juízo. Ele nos leva para um lugar de segurança. Não há perdão sem arrependimento. Devemos continuar." Na cidade de Zoar, quando finalmente chegaram, perceberam que não eram apenas eles, mas também um eco de alívio pairava, envolto em um aviso de proteção que Deus havia deixado sob os cuidados dos habitantes da cidade. Ali, ainda com o cheiro de enxofre no ar e o tremor da terra, um novo plano se formou. Lot e sua família estavam sob a sombra do Senhor. Mas a pergunta persistia em seu espírito: o que realmente Deus pensou ao escolher este lugar para nosso refúgio? Este será o recorde de um novo começo ou a sombra de uma nova dor? Naquela noite, enquanto eles estavam seguros nos muros da cidade, Lot se deitou, consumido pela incerteza, e enquanto a escuridão o envolvia, uma revelação tremenda começou a formar-se. O céu, que parecia tão distante antes, agora parecia prestes a se rasgar, oferecendo mais do que segurança. As promessas divinas deixavam sua marca, e Lot sabia que a história dele não terminaria ali.
Havia algo mais, algo que ecoava além dos fogos de destruição sobre Sodoma. Algo que ligava sua família à nação que seria gerada através de correntes de fé e promessas, resgatando não apenas uma história de servos, mas a redenção do mundo. O Senhor da Aliança não apenas limpava um campo de ruínas, mas também preparava o caminho para um novo legado. Assim, a ansiedade de Lot deu lugar à expectativa, pois os planos soberanos de Deus estavam prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Enquanto a noite se adensava ao redor deles, Lot não podia repousar facilmente. Os ecos da destruição ainda dançavam na sua mente, e a fragorosa fúria de Deus ressoava nos recessos de sua alma. Em sua luta interna, ele levantou-se e caminhou para fora da casa que agora chamava de abrigo. Seus olhos fixaram-se no horizonte nebuloso, onde as chamas de Sodoma ainda estavam visíveis, como um sinal de que o juízo não fora apenas sobre a cidade, mas sobre um povo que desprezara a divindade. A brisa leve parecia sussurrar segredos que Lot não conseguia decifrar. Ele prostrou-se em súplica, buscando a face do Senhor. Ó Deus de Abraão, por que sobreviverei a isto? Qual será o futuro dos meus filhos, se tudo em que baseamos nossas vidas foi consumido em um instante? E ao clamor de seu coração, uma voz clara como o dia ressoou entre as sombras. Lot, não tema, estou contigo. Agora a obra redentora se desenhará em tua linhagem. É através de ti que eu estabelecerei um novo povo, uma nação que será luz nas trevas. Ouvindo a resposta divina, Lot sentiu uma onda de esperança inundar seu ser. Com renovada certeza, dirigiu-se para casa, onde as filhas o aguardavam, suas faces refletindo ansiedade e preocupação. O Senhor falou comigo, disse ele, sua voz carregada de um poder não visto antes. Não devemos temer. O que virá a seguir está sob a promessa de Deus. As filhas de Lot, embora ainda em dúvida, viram a chama de fé acender nos olhos de seu pai. Como pode ser? Indagou uma. Estamos sozinhos, sem vizinhos, sem amigos. O que faremos em Zoar? Disseram-me que, mesmo em meio ao que parece desolado, a vida poderá brotar novamente, respondeu Lot. A nossa jornada será a semente de um grande futuro, e devemos crer que o Senhor traçou um caminho para nós. Conforme a primeira luz do amanhecer filtrava-se através das montanhas, Lot reuniu suas filhas e preparou-se para retornar à sua casa. Contudo, no mais profundo do seu ser, havia um pressentimento, como se as nuvens escuras ainda não tivessem se dissipado completamente, e a visão do céu limpo, refletido na água do vale, usava a luz do novo dia, mas ainda havia ecos de turbulência. Enquanto caminham, um pensamento sombrio persistia no fundo de sua consciência. Vigiai e orai, lembrou-se das palavras de Abraão, ecoando como um aviso. A cidade de Zoar, mesmo escassa em habitantes, poderia ser um abrigo temporário ou o começo de um novo desafio. O que sobraria das garras do mal que havia se apossado de seu povo? Finalmente, ao alcançar a entrada da cidade, algo inusitado cote sua atenção. Estrondos de festança e riso invadiam a tranquilidade da alvorada, como se a cidade, longe de ser um refúgio seguro, estivesse enredada nas mesmas tentações de antes. O que pode vir a seguir? Pensou Lot. Precisamos nos preparar, exclamou ele. O que Deus promete vem envolto em testes. Observemos, pois a força que libertou pode também exigir um coração que esteja disposto a desapegar-se do que é mundano, mesmo no novo começo. Assim que seus pés pisaram firmemente sobre o solo de Zoar, a inquietação nos corações de Lot e suas filhas se agravou. Ele não podia ignorar a presença de algo maligno, um espírito que se erguia talvez debaixo das máscaras de alegria. Os habitantes estavam ignorantes não de sua destruição, mas de sua própria fraqueza em relação à corrupção.
E na profundidade do desespero humano, Lot teve outra visão, um lampejo de uma mensagem que o Senhor lhe enviava. Tua tarefa é proteger. O que está por vir não será o que esperas. Um laço será formado e ele tocará todas as nações. Por isso, deves estar em oração contínua, pois mesmo na luz, há necessidade da vigilância. Com um misto de gratidão e temor, Lot entendeu que sua jornada de libertação ainda estava em sua fase inicial. E à medida que o dia se desdobrava, uma nova tensão pairava sobre a cidade. Algo prestes a selar um destino, ou talvez mudar o curso do tempo. Nos recessos de sua alma, Lot sabia que mais do que um novo lar, o que Deus arquitetava era um legado, um testamento de aliança e redenção. Bruscamente, um eco de trombetas irrompeu ao longe, fazendo o chão estremecer. Um chamado verdadeiro está para ser ouvido. E enquanto a poeira se levantava, as promessas divinas estavam prestes a se encontrar com a história da redenção de toda a humanidade. Quando Lot e suas filhas adentraram as ruas de Zoar, a estranheza do ambiente imperava. A cidade, ao contrário do que esperavam, pulsava com uma animação intrigante. Risos ecos de celebrações misturavam-se a palavras de festas que não se coadunavam com a gravidade da jornada que haviam enfrentado. Ele percebeu que os habitantes dançavam e festejavam, desprovidos de consciência sobre o que o juízo divino significava. Por que se regozijam em um tempo como este? Murmurou Lot, sentindo a tensão crescer em seu peito. As lembranças de Sodoma encegueciam sua mente e a fúria e a depravação ainda eram tangíveis em suas memórias. Deus nos trouxe aqui para um propósito, mas este lugar se afunda nas mesmas iniquidades. As filhas, embora abaladas, escutavam atentamente. Pai, talvez aqui possamos encontrar um novo início. Vamos nos adaptar a esta nova vida, sugeriu uma delas, com a esperança iluminando seu olhar. No entanto, enquanto as palavras de sua filha ressoavam como um eco de um desejo humano por normalidade, uma sombra crescente pairava sobre Lot. Não se deixem enganar, respondeu ele com gravidade. Precisamos estar atentos, pois se o Senhor nos trouxe aqui, não foi para celebrarmos como o mundo faz, mas para sermos uma luz que brilha nas trevas. Naquele momento, Lot sentiu uma inquietação incrementar em seu espírito. A voz do Senhor não o abandonava. Ele sabia que aquela alegria era um lamento disfarçado, e o bem-estar aparente poderia ser um precursor de algo muito mais sinistro. Ele lembrou-se das palavras ditas por Deus: eis que um laço será formado. Enquanto o dia avançava, a festa continuava, mas o coração de Lot palpitaria cada vez mais. Ele decidiu que precisava se afastar daquela celebração, buscar um lugar mais tranquilo para orar e interceder pelo povo de Zoar. Conduzindo suas filhas para um afastado canto da cidade, Lot prostrou-se em oração, buscando o olhar divino uma vez mais. O Senhor que fez o céu e a terra, revele-me a verdade de nossa situação. Estamos seguros? Perdoe os pecados deste povo, mas proteja a nossa linhagem e que a tua vontade prevaleça. Ele clamou ao Senhor com fervor. Enquanto suplicava, um vento suave começou a varrer o lugar e um arrepio o percorreu. Ele então sentiu um peso, a intensidade da presença divina como uma névoa densa ao redor dele. Dentro dessa neblina, uma visão começou a despontar. Uma grande cidade além das montanhas, com muros que brilhavam como ouro. Uma promessa de redenção tornava-se clara em seu coração. Lot entendeu que não era um destino incerto, mas uma clarificação do cumprimento do que Deus lhes havia prometido. Logo, uma nova nação surgirá de nós, sussurrou Lot com renovada convicção. Suas filhas, observando-o, podiam ver que a esperança voltava a reluzir em seu semblante. Contudo, a revelação não era tranquila. Algo em sua alma gritava advertências que não podiam ser ignoradas.
Ele percebeu que poderia não haver tempo suficiente para a transição. Os ecos de apelos divinos clamavam por preparação imediata. De repente, um estrondo abateu-se sobre os céus, como um abrigo que se quebrava. Lot e suas filhas se levantaram. Um medo urgente irrompeu. — O que foi isso? Questionou uma delas, com o olhar terrificado. A presença do maligno que antes pairava suavemente no ar, agora tornou-se palpável, visível. Sussurros ameaçadores ecoavam ao redor deles. Envoltos em penumbra e temor, Lot entendeu que não estava apenas lutando por sua própria família, mas por todos os que habitavam Zoar. O que quer que venha, devemos estar prontos. A cidade parece cheia de vida, mas isso é uma armadilha. O Senhor nos concedeu um tempo. Vamos fugir, e o que enfrentarmos será em sua força. E enquanto a festa repleta de alegria continuava em seu clímax, um turbilhão de angústia e revelação se formava na proximidade. O dia não terminaria como eles esperavam. Quais seriam os testes que viriam? Lot temia pelo futuro, mas sabia que a resposta estava em manter-se vigilante e próximo ao pai. Com a determinação renovada, ele olhou para suas filhas e disse: Preparem-se, pois a hora se aproxima. O plano de Deus está a se desvelar. E assim, Lot sentiu que o verdadeiro chamado estava para se manifestar em um clamor geral, para um renascimento que desafiaria as trevas, revelando que o que estava para acontecer ressoaria não apenas nas trincheiras da cidade, mas entre as nações. Rumo à luz, não mais nas sombras, exclamou, enquanto aquilo que vinha se aproximando prometia um dilema entre a salvação e a destruição, uma escolha que moldaria o futuro da humanidade. O ar estava carregado de tensão, e o coração de Lot pulsava com um sentimento avassalador, como se as paredes da cidade estivessem se fechando ao redor deles. A música ainda ressoava, mas agora cada nota se transformava em um lamento que penetrava em sua alma. Ele contemplou o riso dos habitantes, e parecia que a escuridão os envolvia, mesmo que eles não notassem. Nosso tempo é curto, disse Lot às suas filhas, com a voz firme. Devemos agir agora. O Senhor nos guiou até aqui, mas isso não significa que estamos a salvo. Há uma escolha a ser feita, e essa decisão pode afetar não apenas nossas vidas, mas a história que está por vir. As filhas, com os olhos arregalados, observaram a urgência em seu semblante. Uma delas, ainda crendo na possibilidade de um novo começo, hesitou e perguntou: Pai, por que não podemos simplesmente viver e esquecer o que passou? Não podemos deixar essa dor para trás? Lot a encarou, a gravidade em seu olhar, revelando a profundidade de seu desejo de protegê-las. O passado não é algo que pode ser esquecido facilmente, minha filha. Pode parecer que encontramos paz, mas a corrupção se infunde nas raízes deste lugar. Precisamos nos afastar antes que a retribuição do Senhor caia sobre este povo. Uma súbita explosão de luz cortou o céu, ofuscando momentaneamente a visão de Lot. Ele olhou para cima e, ao mesmo tempo, um vento gélido lhe trouxe uma revelação. Uma voz suave, mas poderosa, ecoou em seu espírito. Levante-se e parta. O dia chegou em que a justiça será cobrada. A cidade de Zoar não escapa da mão justa de Deus. Lot sentiu a adrenalina percorrer suas veias, um chamado à ação. Vamos! É hora de sairmos! Convocou. E fé brotava em seu coração, juntando-se ao medo que o assolava. Eles correram pelas ruas iluminadas, as sombras que dançavam nas paredes como espectros do passado, enquanto os festeiros ignoravam o iminente perigo. Lot guiava suas filhas com a mente inundada de advertências e promessas. Ele orou em silêncio, pedindo ao Senhor que os preservasse, que os conduzir-lhes-ia para fora daquela cidade manchada. Mas como poderiam escapar do que estava por vir?
Um pressentimento brotou em seu interior, como uma tempestade distante se preparando para a fúria iminente. Aqueles momentos se arrastavam e a realidade da destruição pairava no ar. Avançaram até que se encontraram na saída da cidade. Lot olhou para trás e viu uma erupção de fumaça e luz ao longe. Não era apenas uma festa, mas um véu de destruição que se desenrolava. "O que está acontecendo?" gritou uma de suas filhas, enquanto o chão tremia sob seus pés, como se as próprias fundações da cidade estivessem ruindo. Perto de nós, a visão de algo além do visível. O Senhor está movendo as peças de seu plano. Para onde vamos, não sabemos ainda, mas confio que o Altíssimo está em controle, disparou Lot, fazendo uma súplica silenciosa por proteção. Acelerando o passo, eles atravessaram o limiar da cidade. E à distância, o céu estava agora carregado de nuvens escuras, como se um grande manto pesado estivesse prestes a descer sobre a terra. Em meio ao caos que se aproximava, uma voz ressoou em seu coração de novo. A cidade será deixada à sua iniquidade, e em grande angústia entenderão que o juízo é o resultado de suas escolhas. Estamos prestes a ver o que o Senhor fará, mas nossa jornada não termina aqui. Há mais por vir, disse Lot, enquanto seus pés se moviam rapidamente em direção à segurança, embora o futuro fosse nebuloso. Então, uma certeza pulsava em seu ser, intensamente clara. Uma nova aliança estava sendo forjada. Não era apenas sobre escapar de Zoar, mas sobre compreender o chamado divino que se manifestava e a responsabilidade de serem portadores da relação do Senhor com as nações. No horizonte, um novo destino nos espera, falou Lot com fervor. Enquanto eles se afastavam, o solo sob suas sandálias ligeiramente tremendo, prenunciando o que Deus estava prestes a revelar. Assim, Lot e suas filhas seguiriam adiante, ainda com a sombra de Zoar atrás deles, mas com a luz da promessa iluminando seu caminho. A certeza da providência divina pairava sobre eles, enquanto a terra abaixo tremia sob o peso do juízo que se pronunciava, um prenúncio do que estava em formação, uma nova criação nascida da destruição. O Deus de nossas promessas nos guiará até o sopro da vida, sussurrou Lot, com a determinação em seu coração, sem saber que a verdadeira prova estava apenas começando e que a história que se desenrolaria mudaria o destino de todos. O pôr do sol tingia o céu de vermelho e laranja, mas a beleza do momento era ofuscada pela tensão que pairava sobre Lot e suas filhas. Eles continuavam a correr, seus corpos exaustos e corações acelerados, em meio ao terror iminente que se desenrolava atrás deles. A cidade de Zoar agora era um ponto escuro no horizonte, e a fumaça começava a cobrir o sol, um sinal da ira divina que se manifestaria em breve. Não olhem para trás, lembrem-se do que o Senhor nos ordenou, Lot exclamou, sua voz um comando firme em meio à ansiedade. O vento gélido carregava o cheiro de enxofre e os ecos das risadas despreocupadas de Zoar agora eram substituídos por gritos de desespero que ressoavam como um lamento por toda a terra. Um dos filhos de Lot, que viajava com ele, temia que pudessem não encontrar abrigo a tempo. Pai, onde iremos? O que acontecerá conosco? Sua voz tremia. Ele buscava por respostas em seu coração, mas apenas a incerteza o acompanhava. Confiemos, o Senhor já preparou um lugar seguro para nós. Ele não nos abandonará, respondeu Lot, sua fé sendo testada naquele momento crítico. Contudo, o peso da responsabilidade sobre seus ombros era imenso. A consciência de que o juízo divino estava prestes a se concretizar não o deixava em paz. Enquanto se afastava da cidade, Lot lembrou-se da visita dos mensageiros de Deus, que haviam lhe dito para escapar e não olhar para trás, sob pena de se tornarem parte do juízo. Essa comando reverberava em sua mente como um eco incessante.
Ele focou adiante, estendendo a mão para suas filhas e as encorajou a seguir. Logo chegaram a um monte que se ergueu perante eles, uma proteção contra a destruição que se aproximava. Vamos subir, é mais seguro lá em cima. A cidade não poderá nos alcançar se estivermos em um lugar alto. Lot exclamou, mostrando o caminho à sua família. Enquanto ascendiam, as nuvens escuras se tornavam cada vez mais ameaçadoras, e o chão sob eles continuava a tremer. Era como se a própria criação estivesse em alvoroço diante da ordem do Criador. Finalmente, estando em um ponto alto, Lot virou-se para o sul e viu a vasta extensão de Zoar, estendendo-se sob a sua vista. Ele segurou a respiração ao perceber que a cidade estava cercada por uma luz ofuscante. O juízo de Deus, assim como previsto, sussurrou sentindo a essência do temor inchando seus pulmões. Naquele momento, um tremor não só do solo, mas do coração dele manifestou-se. Lembrou-se do que ouvira. Cidades que foram entregues à iniquidade não conhecem recuperação, e tal julgamento é sua própria escolha. O que tinha começado como uma celebração se tornara agora um ato de destruição, revelando a verdadeira natureza do que aqueles habitantes escolheram. Então, enquanto o fogo e a fumaça começaram a se erguer ao longe, Lot sentiu uma dor profunda em seu coração. Ele começou a orar com fervor, seu espírito intercedendo não só por sua família, mas por todos em Zoar. Ó Senhor, que seus corações voltem à tua presença, que a verdade da tua graça os alcance mesmo agora. Mas logo, uma voz interior trazia consolo. O que está por vir é para a retidão e não para a condenação dos que obedecem. Assim está sendo desenhada a história de minha aliança. A destruição é uma advertência, mas a salvação é um presente. O mistério ainda pairava no ar. Para onde deveriam ir? O que significava essa nova aliança que Lot pressentia em seu espírito? Enquanto as labaredas começavam a se alastrar, ele sentiu a certeza de que seu papel era maior do que escapar. Era um chamado para ser participante na história de um Deus que salva e julga. Assim, Lot e suas filhas observaram em silêncio a cidade sendo consumida, e enquanto faziam isso, um sussurro em sua alma prometia que essa não era apenas uma nova fase em suas vidas, mas o início de um novo propósito divino. Um propósito que havia sido lançado desde os dias antigos, quando a redenção da criação foi proclamada. Difundida nas chamas, uma questão o assaltou. Se isto é o começo, qual seria o fim? O que será de nós e da linhagem que será preservada? E no fundo de sua alma, uma resposta latente já havia sido feita, mas o final do desfecho divino ainda aguardava ser revelado nas promessas do Altíssimo. Enquanto as chamas devoravam Zoar, um profundo silêncio tomou conta do ar, quebrado apenas pelo distante estalar do fogo e o ruído de pedras desmoronando. Lot olhou fixamente para a cena de destruição, a visão de sua antiga vida sendo apagada diante de seus olhos. O desespero das almas que ainda habitavam a cidade ecoava em seu coração. Cada grito tornava-se uma aflição que penetrava na sua alma. Ele desejava que houvesse uma maneira de trazer aqueles que conhecia de volta à luz. Pai, nós devemos ir, disse uma de suas filhas, puxando sua mão. Seus olhos brilhavam com medo e necessidade de escapar daquela cena aterradora. Ela também sentia a urgência do momento. Sabiam que não poderiam permanecer ali observando a condenação. Sim, vamos, respondeu Lot, reanimando a determinação que havia em sua voz. Andemos com fé, pois o Senhor está conosco. Assim, eles se voltaram e começaram a descer a montanha em direção a uma nova vida, embora o peso da perda ficasse pesado em seus corações. Desceram os caminhos íngremes, cruzando rochas e arbustos, enquanto a luz avermelhada dançava nas sombras à sua volta. O ar, agora poluído pelo cheiro de queimado, os fazia lembrar de tudo que deixaram para trás. Família unida na estrada,
Uma pergunta mais emergia entre eles como uma sombra. E o que devemos fazer agora? Perguntou o outro filho, o olhar fixo no chão, incapaz de encarar a realidade. Onde encontraremos abrigo depois do que aconteceu? Lot parou e, em um ímpeto de fé, ergueu os olhos para o céu, onde algumas estrelas começavam a aparecer timidamente entre as nuvens. O Senhor nos conduzirá. Ele já prometeu. Para nós, há esperança, mesmo em meio ao juízo. Naquela mesma noite, enquanto pernoitavam sob as estrelas, Lot ouviu a suave brisa do vento que trazia murmúrios de um propósito maior. Ele pôde sentir a presença do Senhor, como uma sombra reconfortante ao seu redor. Contudo, o peso em seu peito ainda pulsava. Seus pensamentos se voltaram para a questão que não lhe saía da mente. Por que me fez escapar desta forma, Senhor? O que queres de mim e de minha família a partir de agora? Orou, a agonia de suas palavras misturada à esperança de respostas. Foi então que, em meio à escuridão, uma luz brilhou em sua mente e um pensamento floresceu como um sinal. Nós não somos as últimas sementes da aliança. Assim como os patriarcas antes de nós, somos chamados a ser um testemunho. Logo, uma nova determinação cresceu dentro dele. Devemos prosperar. Se o Senhor preservou nossas vidas, é para um propósito, e esse propósito é levar a sua verdade a outros, para que não caiam em sua própria destruição. Diante dessas reflexões, Lot chamou suas filhas e disse: devemos nos preparar para os desafios que virão. Levaremos conosco a história de nossas vidas, da destruição que vimos. A verdade do nosso Deus deve ser proclamada, pois muitos ainda não o conhecem. Naquela hora, surgiram diante deles visões de um novo caminho, assim como Moisés havia guiado os israelitas. Uma jornada de fé se desenrolava à sua frente. As promessas de redenção começaram a germinar em seus corações. Contudo, uma dúvida ainda inquietava a mente de Lot. O que faremos ao chegar a um novo lugar? Enquanto contava as estrelas no céu, as lembranças de seu passado e o peso de suas responsabilidades, notou um novo flagrante na escuridão. Há uma promessa em cada dificuldade. Cada passo que tomamos pode ser parte do plano divino, mesmo que não compreendamos. E em um momento de profunda comunhão, Lot ouviu novamente aquela voz interior. Ainda há muito a ser revelado. O que passou não é o fim, mas o início de uma nova história. A semente de um povo que carregará a luz em um mundo em trevas. É isso que ele deseja. É esse o significado do endurecimento de cada passo, pensou Lot, enquanto sentia o amanhã se aproximando como uma brisa suave sobre sua pele. Mas no fundo de sua alma, novas questões se formavam. O que de fato esperava por eles nesse novo caminho iluminado? Em meio ao chamado à resistência, Lot percebeu que o futuro se apresentava como um mistério vibrante, uma nova liturgia de vida se desdobrando nas promessas de Deus. Assim, envolto nesse mistério, Lot lançou um olhar firme aos céus, pronto para abraçar o que viria. E enquanto a luz da manhã começava a romper a escuridão, sua fé se renovou. O que estava por vir, pensou ele, seria muito além do que sua imaginação podia conceber. O plano soberano de Deus se desenrolaria diante deles, desvendando verdades que escolheriam não apenas sua história, mas também o legado do povo que deveria surgir através de suas vidas. A manhã surgiu com uma luz radiante, mas os corações de Lot e sua família estavam ensombrecidos pelas memórias do que haviam perdido. As montanhas, que outrora pareciam abrigar esperanças, agora pareciam rigidez e desamparo. Eles atravessaram a paisagem desolada, cada um imerso em seus próprios pensamentos sobre o futuro que os aguardava. Será que encontramos um lugar seguro? Um lugar onde possamos recomeçar? Questionou uma das filhas, seus olhos refletindo a incerteza.
O que sabemos é que o Senhor tem um plano, respondeu Lot com determinação. Ele nos guiou até aqui e não nos deixará desamparados. Ele lembrou-se de suas orações na noite anterior e da confirmação de que suas vidas ainda tinham um propósito. Enquanto isso, na distância, o som de um riacho corria, como um chamado sussurrante que estimulava suas esperanças. Vamos seguir aquele som. Pode ser um sinal do que está por vir. A pequena família começou a caminhar em direção ao som aquático, em um gesto de fé no desconhecido. À medida que se aproximavam da correnteza, as árvores se tornavam cada vez mais abundantes, formando um bosque que oferecia um respiro de frescor e vida. Lot sentiu um impulso inexplicável em seu espírito. Aqui é possível que encontremos abrigo. Rumo ao rio, eles se depararam com um espaço que parecia perfeito. O fluxo das águas corria suave, refletindo a luz do sol, e as árvores ofereceram uma proteção contra possíveis perigos. Lot se ajoelhou, agradecendo ao Senhor pela provisão, mas ainda assim um questionamento pulsava dentro dele. Seríamos capazes de prosperar aqui? Enquanto saboreavam essa nova esperança, uma sombra se formou para além das árvores. Foi então que eles ouviram passos, um som que trouxe um arrepio de incerteza. Uma figura desconhecida surgiu entre os troncos, um homem de aparência austera que irradiava uma presença que despertava tanto temor quanto reverência. Ele se aproximou. Suas vestes eram simples, mas a luz que o envolvia era inegável. Lot começou com um tom profundo. Escute, o tempo que passou não foi em vão. A destruição em Zoar foi um presságio, uma advertência sobre a maldade que ainda habita na terra. Você e sua família têm uma escolha a fazer. Lot ficou paralisado. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo entre a curiosidade e a desconfiança. Sou o mensageiro do Senhor, respondeu ele, o olhar fixo e penetrante. A nova terra que Deus preparou para você se aproxima, mas muitos ainda permanecem em trevas. Para que a luz possa brilhar, será necessário anunciar a verdade, mesmo que seja em meio à hostilidade. O coração de Lot pulsou ao compreender a seriedade daquela mensagem. A verdade deve ser proclamada. Mas como faremos isso entre aqueles que ignoram seu chamado? Será que estarão dispostos a ouvir nossa história? O homem olhou intensamente para ele. Nem todos estão dispostos, mas alguns serão como a terra rica, prontos para receber a semente. A perseverança em compartilhar o que presenciaram em Zoar se tornará crucial. Enquanto Lot lutava para assimilar aquela revelação, uma nova visão surgiu em sua mente. Ele podia ver gerações futuras, a herança de fé que sua linhagem carregaria se ele tivesse coragem para anunciar a verdade. O terror da cidade poderia ser transformado em um testemunho poderoso de esperança. E se nos desviarem? E se forem agressivos e não aceitarem? Perguntou sua filha mais velha, preocupada. Não temam, disse o mensageiro. A presença do Senhor os acompanhará. Como está escrito, não temais a face deles, pois eu sou convosco para livrá-los. Jeremias 1:8. Em um momento de profunda reflexão, Lot e sua família uniram-se em oração. O peso do destino começou a se dissipar, substituído pela certeza de que poderiam ser pilares de resistência em uma terra nova. Eles estavam prontos para o chamado, embora o futuro continuasse envolto em mistério. Mas antes, lembre-se, uma prova os aguarda. Preparem-se, pois o que está por vir poderá testar sua fé de maneiras que nunca imaginaram, advertiu o mensageiro, afastando-se lentamente. Lot observou, enquanto a figura desaparecia nas árvores. As palavras ecoaram em sua mente, revelando que um novo caminho se formava diante deles. Um caminho de provações, mas de glória. E perante o chamado, uma nova pergunta brotou em seu coração.
Estamos prontos para o que o Senhor nos exigirá? Com essa reflexão, as estrelas no céu surgiam novamente, como testemunhas silenciosas do destino incerto que diante deles se desvelava. O plano soberano de Deus começava a se entrelaçar com a história de Lot, e o que parecia derrota poderia, na verdade, ser o início de uma nova aliança. Ao amanhecer seguinte, o silêncio foi quebrado pelo murmúrio das águas correntes do riacho. A família de Lot despertou com um fervor renovado, cada membro refletindo sobre as palavras do mensageiro. A expectativa de um futuro novo e o peso da responsabilidade pairava no ar. Lot, saboreando a brisa fresca da manhã, olhou para suas filhas e para sua esposa. O que nos foi dito não é apenas uma advertência, mas um chamado. Vamos nos preparar para o que o Senhor exige de nós. Precisamos estar prontos para semear a verdade. As filhas de Lot, ainda cheias de dúvidas, se entreolharam. Pai, como saberemos que as pessoas estarão prontas para ouvir? Indagou uma delas. É como plantarmos uma árvore. Não sabemos se a semente vai brotar imediatamente, mas sabemos que a terra deve ser preparada, disse Lot, buscando encorajá-las. A esperança se inicia com pequenos passos de fé. Com um espírito resoluto, a família começou a organizar suas coisas. Reunindo o essencial, sentiram a urgência de irem ao encontro do que o Senhor havia prometido. Enquanto isso, Lot também não conseguia afastar de sua mente a advertência do mensageiro. Lembrem-se, disse Lot, colocando a mão sobre o ombro de cada filha. A prova que se aproxima poderá ser intensa e precisamos permanecer unidos. A fortaleza da nossa fé pode ser o que muitos precisam para se converterem. À medida que atravessavam a floresta, o som do riacho se misturava ao canto dos pássaros, criando uma melodia quase celestial. No entanto, o clima sereno foi interrompido por um alvoroço ao longe. Vindo da direção do que havia sido sua antiga casa, brados de temor e confusão se erguiam. Lot! Uma voz conhecida cortou o ar. Era um velho amigo que corria em sua direção com o rosto marcado pela agitação. Há rumores. As cidades estão em tumulto. Aqueles que são tementes a Deus querem escapar das sombras que se aproximam. O coração de Lot acelerou. Sabe o que está acontecendo? O tempo de julgamento se aproxima. O que era advertido já chegou e muitos não querem ouvir. Você precisa agir rapidamente. Com o peso das palavras repassando sua mente, Lot abraçou o amigo, grato por essa inesperada atualização. Estamos prontos para falarem com eles, mas precisamos saber de quem se trata. Os justos ou os que desejam continuar em seus erros? A incerteza pairou sobre eles. Lot sabia que o caminho que escolheriam a partir daquele momento não seria simples. Enquanto trazia as informações, um pressentimento se apoderava de Lot. Ele se voltou para sua família e disse: Eu vou até a cidade e falarei com aqueles que ainda têm esperança. Nós não podemos desistir deles. Eles precisam entender que a hora é urgente. Mas, pai, interveio sua filha, com preocupação nos olhos. Ouçam, o plano de Deus é mais amplo do que nós vemos. Olhando para os céus, lembrem-se de um versículo. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Precisamos ser as vozes que falam, mesmo quando é mais fácil permanecer em silêncio. O amigo virou-se e comentou: Se você for, eu irei com você. Muitos ainda não acreditam nas advertências e podem não se importar, mas alguns ouvirão, e isso fará a diferença. Com essa nova aliança, Lot e seu amigo se puseram a caminho da cidade, enquanto suas filhas e esposa ficaram à distância, em oração. Cada passo levava-os mais perto do confronto com a incredulidade e o perigo. Lot pensou intensamente sobre a mensagem do mensageiro. As sombras do que havia sido estavam prestes a encontrar a luz da verdade.
Enquanto a família permanecia em fervorosa oração, um tremor percorreu a terra, como uma advertência divina. A batalha entre luz e trevas estava prestes a intensificar-se, e na luta pela salvação de muitos, um preço elevado poderia ser exigido. Assim, enquanto Lot e seu amigo se aproximavam da cidade, uma nova revelação se formou em seu coração. Estamos preparados para as consequências que advêm de proclamarmos a verdade? E uma voz profunda, como um eco distante, sussurrou: o que se aproxima não é apenas juízo, mas a oportunidade de transformação. Vocês serão testemunhas de um plano mais misterioso e grandioso do que podem imaginar. Lot e seu amigo se aproximavam lentamente das muralhas da cidade, cada passo carregando o peso do que estavam prestes a enfrentar. A cidade, que antes parecia um lar, agora exibia sinais de uma recalibração, repleta de iniquidade e desprezo à mensagem divina. O ar estava denso, como se a própria terra estivesse retendo a respiração, aguardando o desfecho do que estava por vir. Precisamos ser tactivos, disse Lot, a determinação em sua voz, refletindo a resoluta coragem de um homem que sabia que o que estava em jogo ia além de sua própria segurança. Ao entrarem nas ruas de Zoar, perceberam que a agitação que antes dominava havia cedido lugar a murmúrios de incerteza. Os habitantes, distraídos com a euforia do passar dos dias, agora mostravam sinais de agitação e confusão. O velho amigo de Lot comentou em tom baixo: eles sentem a tempestade se aproximando, mas a maioria não a vê. Vamos procurar os líderes, aqueles que ainda têm um coração sensível, sugeriu Lot. Não podemos perder mais tempo. Quando finalmente chegaram à praça central, uma multidão se aglomerava, muitos aflitos, outros indiferentes. Um homem de porte imponente, conhecido por sua retórica envolvente, estava no centro, tentando acalmar a população. O juízo que os profetas anunciam é apenas um produto da imaginação de mentes perturbadas, dizia ele, fervorosamente, na esperança de silenciar corações apavorados. Com coragem, Lot ergueu-se, chamando a atenção do público. Povo de Zoar, eu sou Lot, e venho com uma mensagem que pode salvar suas vidas. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas se vocês não se arrependerem, o juízo está perto. A cidade será destruída, como aconteceu com Sodoma. As reações foram mistas. Alguns zombavam, enquanto outros começaram a murmurar em preocupação. Por entre as vozes, uma mulher exclamou: cale-se, Lot. Você é apenas um renegado, não tem poder sobre nós. Lot sentiu uma onda de frustração, mas a natureza divina em seu chamado estava viva dentro dele. Vocês têm visto a destruição em suas próprias vidas. O Senhor nos trouxe até aqui para avisá-los. Não finjam que a destruição não é real. Enquanto as tensões aumentavam, um homem de aspecto sábio se destacou do grupo. Lot, sabemos quem você é. Sua história é conhecida, sua defesa e sua jornada. Mas nós não podemos acreditar que virá destruição. Você precisa nos mostrar um sinal, algo que possa nos convencer. O desafio ecoou no ambiente e Lot sentiu o peso do pedido. O Senhor poderia lhe dar um sinal, mas depende da disposição de vosso coração. Se vocês não estabelecerem a fé, até mesmo os sinais não os convencerão. O homem sábio inclinou a cabeça, destacando a verdade que se agia nos corações dos que estavam ali reunidos. Ele fez um gesto enérgico e chamando a atenção ainda maior. Povo de Zoar, façam suas escolhas. O que diz Lot deve ser ouvido, senão que seus destinos não estejam atrelados ao desprezo. Lot, percebendo a oportunidade, começou a explicar a bondade e a graça de Deus, falando de como a libertação estava disponível para todos. Ele nos deseja vivos. É através de arrependimento e fé que podemos ser salvos. É a única forma de escapar do juízo que se aproxima.
Mas a multidão estava dividida. Alguns ainda riam, enquanto outros hesitavam. Furtivamente, Lot olhou ao redor, sentindo a luta interna em cada coração presente. Ele percebeu que não poderia contar apenas com as suas palavras, mas que também deveria envolver-se em oração silenciosa, invocando a compaixão do Senhor. Ó Deus, dá-nos força, não permitas que as almas se percam. Transforma esse povo, que um espírito de arrependimento brote e seja um sinal de sua misericórdia. No fundo, uma voz ecoou. O que se aproxima não é apenas juízo, mas a oportunidade de transformação. Este pensamento foi uma torrente de esperança, e Lot decidiu que deveria se colocar diante da congregação mais uma vez. Se há um único que crê, que se levante. O Senhor deseja salvar não por palavras, mas através de corações dispostos e abertos. Se crerem, Ele os acolherá. Com essa exortação, um homem afastado da multidão começou a se aproximar. Era um carbonário, conhecido por suas transgressões, mas seu olhar estava se dirigindo a Lot, buscando o que seu coração anseia. Eu vou! Se Deus pode salvar, então eu aceito essa mensagem! Gritou ele, enquanto lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. O ambiente tomou um novo tom. Lot pode ver a hesitação em outros rostos. Se ele pode clamar por salvação, também podem. Venham, vamos buscar a maldade deste lugar e erradicá-la com a luz da verdade. Outros começaram a seguir o exemplo, e um murmúrio de fé começou a se formar entre a multidão. A cena, antes marcada pela zombaria e incredulidade, começava a se substituir pela possibilidade de redenção e nova esperança. A alegria começou a reinar em meio ao caos, enquanto muitos aceitavam a verdade. Lot sentiu uma onda renovadora de força passá-lo. O Espírito de Deus movia-se como um vento vibrante sobre eles. Contudo, sabia que ainda restava um tempo curto. O juízo não tinha se desfeito, e um clamor de combustível ainda cruzava a cidade. Com o coração batendo forte, Lot resolveu ir às casas, ao lado de seu companheiro. Agora é a hora, temos que apressar sua fuga. Não há garantia de tempo, pois os juízos já estão sendo preparados. No fim do dia, a sombra dançante da destruição ainda se expandia pela cidade. E embora o clima social estivesse mudando, Lot sabia que ainda havia mais a ser feito. Este é apenas o começo. Devemos ser vigilantes. O que ainda está por vir trará novas provações e testes da fé, e nosso trabalho não se encerra hoje. A promessa de Deus ressoava com certeza em seu coração. Que o início da nossa jornada seja marcado não apenas por novas dificuldades, mas pela transformação das liberdades que virão. Um murmúrio reverberou em seu espírito, um eco daquilo que um dia foi revelado. Assim surgirá uma rica colheita de salvação, mas a sabedoria em nossa luta nos guiará a cada passo que seguimos. E assim Lot, agora como um arauto de esperança, unia-se aos que haviam descoberto a luz da verdade. Enquanto a noite envolvia Zoar, um novo mistério aguardava, revelando que a luta de cada um por fé não terminaria ali. A essência do plano divino ainda pulsava, prometendo que o desfecho da história ainda estava por se revelar na grandiosidade do que Deus tinha em mente, entrelaçando destinos e moldando vidas.